Sabe aquela sensação de ter falado algo no calor do momento e logo depois se arrepender? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre uma ferramenta, a comunicação consciente, que pode mudar completamente essas situações. Vamos entender juntos como as palavras que a gente escolhe têm um poder imenso de criar ou de destruir. E, mais importante, como a gente pode aprender a dominar essa força para melhorar nossa vida. Olha só que forte é essa frase. Ela é a base de tudo que a gente vai ver aqui. Pensa nisso de verdade. Cada palavra tem um peso, sabe? Ela carrega uma energia, uma intenção. E, não tem jeito, sempre uma consequência. Não é só sobre o barulho que sai da boca, mas o impacto real que isso causa no mundo à nossa volta. Então, vamos lá. O primeiro ponto que é fundamental é o seguinte: comunicação não é só despejar o que a gente está sentindo. É muito mais profundo. É sobre ter responsabilidade. É assumir o impacto do que a gente fala, tanto nos outros quanto na gente mesmo. Pensa bem, as palavras podem construir coisas incríveis ou destruir tudo. Podem unir pessoas ou criar abismos. Por isso, pensar antes de falar não é fraqueza, é um ato de autocontrole. A verdadeira comunicação é sobre governar o que se diz e não só dizer o que se sente. Essa pausa, aí é que mora o verdadeiro poder da fala. Isso nos leva a uma pergunta que a gente deveria se fazer sempre, né, nas nossas conversas do dia a dia. O que a gente está semeando? É compreensão ou é conflito? A gente está construindo pontes ou levantando muros? A resposta, no fundo, está sempre na intenção por trás do que a gente fala. Ok, agora a gente entra num ponto-chave. A fonte, de onde vem a nossa fala. A comunicação que realmente funciona, que conecta, não vem da emoção crua, do calor do momento. Ela vem de um lugar de clareza interna. Porque, vamos ser honestos, falar quando a gente está dominado pela emoção quase sempre dá ruim. A gente acaba distorcendo tudo. E olha só como as emoções podem distorcer completamente a nossa fala. Quando a raiva toma conta, ela só quer descarregar. Ela não quer conversar, ela quer um alvo. O medo, ele nos cala, nos paralisa. E o desejo? O desejo nos torna manipuladores para conseguir o que a gente quer. Nenhuma dessas emoções está buscando uma solução de verdade, percebe? Elas só querem se expressar a qualquer custo. Então, a grande questão para se fazer no momento de tensão é essa. Eu estou falando para aliviar a minha dor, o meu incômodo, ou eu estou buscando de verdade uma solução clara? O objetivo é desabafar ou é conectar? E aqui a diferença fica cristalina. De um lado, a comunicação reativa. É puro impulso, sabe? É aquele você é grosseiro que escapa sem pensar. Do outro, a comunicação deliberada, que é uma escolha. É o prefiro conversar de outra forma. Uma bota mais lenha na fogueira, a outra busca a paz. A diferença de resultado é gigantesca. Isso aqui resume tudo de forma perfeita. O nosso estado interno é o que molda a nossa fala. Se o impulso está no comando, a fala vira agressão, vira reação. Se é a emoção pura que domina, a conversa fica confusa, cheia de justificativas. Agora, quando a gente fala a partir da consciência, aí sim, a fala se torna clara, direta e, o mais importante, proporcional. Tá, muito legal a teoria, mas e na prática? Como a gente faz isso? Bom, é agora que a gente entra na parte mais legal. O kit de ferramentas da comunicação consciente. São coisas práticas, simples, mas que, olha, podem transformar o dia a dia de verdade. E a primeira grande ferramenta, talvez a principal, é uma coisa chamada triângulo da fala consciente. Pensa nele como um filtro. Um filtro com 3 perguntas essenciais que a gente deveria passar tudo o que vai dizer por ele antes de abrir a boca. E as perguntas são estas, simples e diretas. Primeiro, isso que eu vou falar é verdade? Segundo, é necessário falar isso? E terceiro, é útil falar isso agora? Se a resposta para qualquer uma dessas 3 for não, a melhor escolha, muitas vezes, é o silêncio. Simples assim. Outra coisa importantíssima nesse kit de ferramentas: entender a diferença entre firmeza e agressão. São coisas completamente diferentes. Firmeza é sobre colocar limites, proteger o respeito, dizer daqui não passa. Já a agressão, ela ataca a pessoa, destrói a conexão. Ser firme é ser claro. Ser agressivo é ser cruel. E tem um abismo entre as duas coisas. E dentro dessa ideia de clareza entra o ato de explicar.
Explicar na comunicação consciente é algo bom, é dar o contexto, é ajudar a outra pessoa a entender de onde vem uma decisão, um sentimento, sem que ela se sinta atacada e precise levantar um muro para se defender. Agora, justificar é outra história. A justificativa geralmente vem do medo, da necessidade de se defender, de fugir da culpa. Sabe aquele discurso longo que dá voltas e mais voltas? Então, a comunicação consciente explica o que é preciso, mas foge dessa armadilha da justificativa sem fim. Isso nos leva a uma das palavras mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais poderosas que existem: a palavra não. Muita gente acha que dizer não é egoísmo, mas não é. É autoproteção, é um ato de cuidar da própria paz, dos próprios valores. Pensa bem, um sim dito à força só para agradar cria um ressentimento que envenena a relação. Já um não dito com consciência e respeito, esse constrói respeito de verdade. Mas olha, comunicação consciente não é só sobre o que a gente fala, vai muito além disso. Agora a gente vai ver como a escuta, a ação e até o silêncio são partes fundamentais desse quebra-cabeça. Vamos falar da escuta consciente, que é uma verdadeira arte. Escutar de verdade não é só ficar quieto esperando a sua vez de falar, já pensando na resposta. Não. É sobre criar um espaço seguro para o outro se expressar. É tentar genuinamente entender o ponto de vista da outra pessoa, mesmo que a gente não concorde. E essa habilidade, a de ouvir sem já pular para reagir, isso mostra uma força interior gigantesca. E tem horas que as palavras simplesmente não bastam. Às vezes, a comunicação mais poderosa é uma atitude. Se afastar de pessoas que fazem mal, encerrar um relacionamento que só destrói, isso também é comunicação. É uma mensagem clara, definitiva. Proteger a si mesmo não é desistir, é um ato de sanidade. Mas e quando a gente está tentando e a outra pessoa não está na mesma sintonia? O que fazer? A estratégia aqui é valiosa. Com pessoas que estão no modo inconsciente, o melhor é falar pouco, ouvir mais e, principalmente, manter os limites muito firmes. É uma forma de preservar a própria energia. Pensa na imagem de um farol no meio de uma tempestade. Ele não briga com as ondas. Ele só se mantém firme, preservando a sua luz. E é muito importante lembrar de uma coisa: isso tudo não é um destino onde a gente chega e pronto, acabou. É uma prática, uma jornada contínua. Cada conversa, por mais boba que pareça, é uma oportunidade de praticar e de crescer. Então, como a gente pode praticar isso no dia a dia? É um processo de 5 passos. Primeiro, observar. Parar e sentir como se está antes de falar. Segundo, escolher as palavras com intenção. Terceiro, esperar pelo momento certo. Quarto, agir com consciência. E quinto, revisar. Depois da conversa, pensar um pouco. Qual foi o impacto do que foi dito? Cada interação vira um pequeno laboratório de crescimento. E os frutos dessa prática são enormes. A gente fortalece o autocontrole para parar de ser refém da reação. A gente desenvolve o discernimento, aquela sabedoria de saber o que, quando e como falar. A gente constrói integridade, alinhando o que a gente fala com o que a gente acredita. E no fim das contas, a gente ganha liberdade. A liberdade de não viver mais no ciclo vicioso do conflito e da reatividade. Para a gente fechar, fica essa ideia final que é muito poderosa. Dominar as próprias palavras é transformar o próprio mundo. A comunicação consciente não nasce da pressa, não nasce do impulso. Ela nasce do domínio próprio. Quem domina a fala, domina o seu mundo interior e, consequentemente, o exterior. É uma transformação que começa de dentro para fora.